Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas e queridos e querides. A situação do governo não é boa. Não é boa. Vamos colocar a bola no chão. Ao mesmo tempo, não é desesperadora. É preciso tomar cuidado para olhar os tons de cinza quando a gente faz análise de conjuntura ou debate correlação política, correlação de forças políticas. Eu dizia agora há pouco, aqui no Fórum 11:30, que isso é a base dos instrumentos das pessoas que querem discutir política. Olha, tem que fazer uma análise, né, da conjuntura, da correlação de forças, análise histórica, olhar, fazer a análise histórica daquele processo político, tirar a temperatura, como a gente diz, do que está acontecendo. Olha, tá 45 graus? Opa, peraí, não tem jeito, amigo. Tem que levar no hospital. Tá 40, dá-se um remédio. Na vida e na política é assim. O governo está com a faca no pescoço numa votação da NP dos ministérios, da organização da estrutura ministerial. Todos os governos, quando assumem, mandam para o Congresso um projeto de reforma da estrutura ministerial. Por quê? Quando ganha uma agenda política, né, essa agenda tem prioridades que a outra não tinha. Ainda mais quando, por exemplo, um candidato derrota um presidente à reeleição. A agenda que estava colocada perdeu. Então não faz sentido algum o Lira falar assim: vai fazer o governo como era o do Bolsonaro, Lula. Bolsonaro perdeu, Lira. Perdeu. Você perdeu junto com o Bolsonaro. Então, essa é a primeira questão. Então, o Lira vai pressionar, mas ele sabe que isso não vai dar bom. E ele vai ter que recuar também. O governo, ao mesmo tempo, tem um Congresso que é extremamente conservador. E está organizado, de alguma maneira, pelo Lira, que tem lá uma quantidade de votos menor do que as pessoas também dizem que tem. Porque há muito general nessas forças armadas do Congresso. Tem muito general ali. O Lira não é o único. Ele está no comando neste momento. Mas o Marcos Pereira, do Republicano, está de olho na vaga dele. E tem outros tantos de olho na vaga dele ali na Câmara dos Deputados. E aí, o governo que governa tem que saber mexer as peças para enfraquecer o atual general que está no comando. É guerra, amigos e amigas e amigos. É guerra. E na guerra tem que ter movimentos de ocupação de território. Se o Lira tem 350 deputados, não vai dar para governar. Vai sobrar 170, 160 e pouco. É pouco. Então é preciso diminuir para 200 o bloco do Lira, para aí o governo ter uma quantidade significativa. 313 são 513 deputados, então vai ter que ficar com uma fração confortável. Ah, o governo tem 222. Com que cálculo que ele tem 222? Será que tem esses 222? A primeira pergunta. Segundo, isso não é suficiente. Precisa de 256 para aprovar qualquer coisa, e 308 a depender das votações. Então precisa ter uma base, se quiser ter uma base para governar, o limite é ter 308 para governar com alguma tranquilidade. Ah, bom, não vai ter 308 sempre, vai ter de vez em quando, como é que vai ser? O que está colocado é que o esquema tático montado para este jogo contra o Lira deu ruim. Deu ruim.
E precisa de uma reforma ministerial, Lula. Desculpa, amigo. Padilha, Rui Costa, Zé Guimarães, tem que ter uma reforma ministerial. Tá claro. Tá claro isso. Tem ministro que não entrega um voto. Aí não dá. Ah, bom, um ministério mais técnico, um ministério mais simbólico, dá para entender. Mas tem ministérios que são políticos e não entregam voto. Tem lá Daniela do Vaguinho, tem lá o Juscelino nas comunicações, que ninguém sabe, ninguém viu, num ministério importantíssimo para os movimentos, inclusive, que foi dado moeda de troca para um partido de direita que apoiou o Bolsonaro e que não vota com Lula. Tem 3 ministérios. 3 ministérios. Então uma coisa está errada. Aí você vai me falar, mas você tem que falar com quem? Fala com o bispo, então. No sentido literal. Ah, mas o bispo vai, o bispo ele vai querer que acabe com a questão dos debates de descriminalização da maconha, que vai acabar com o debate da questão do aborto, temas LGBTs e até questão dos indígenas ele vai se meter. Depende, o bispo faz acordo. Está lá o Marcos Pereira, que é o presidente do partido, que é deputado federal, que já entregou 40 votos em algumas votações. Ué, evidentemente, ele quer conversar. Está disposto a conversar. Deve ter suas exigências, como o Lira tem. Agora, o esquema que foi montado, 3 para esse, não entregar nada, 0 para aquele, não resolveu. E no picadinho, não tem Padilha que salve. No mano a mano, 1 a 1, se você ficar ali negociando cargo por cargo, você enlouquece. É preciso ter esse atendimento do varejo. O Lula precisa, e segundo o Mauro Lopes apurou, vai começar a fazer reuniões bancada por bancada à noite. O almoço é da Jante, está certo ele. À noite, aí a gente reserva lá 2 horinhas para tomar um vinhozinho, o pessoal esquema uma cachaçinha. O Lula vai receber, então, a bancada do PSD, da Câmara num dia, a bancada do PSD, do Senado no outro. A bancada do PT, num dia, os deputados, no outro, os senadores. Vai ser assim. Ele vai se reunir no mês de junho com todas as bancadas e vai olhar olho no olho, daquele tapinha no joelho que ele costuma dar, vai tentar negociar ali no coletivo, olhando para cada um, vendo na reunião, pega para capar também. Às vezes, você está achando que está falando com o interlocutor, como nessa questão das fake news. O pessoal que estava negociando falava com o campo progressista, falava com um interlocutor que não hegemonizava dentro do campo progressista debate, cacarejava muito, com uma posição que é absolutamente distinta de quase todos nós que estamos aqui, que somos a favor da PL. Eu tive que ligar para o deputado e falar: você está falando com a pessoa errada. A mesma coisa acontece com uma discussão de governo quando se faz com bancadas. Às vezes você está falando com o interlocutor e esse interlocutor já não é mais o representante daquele segmento. Ele está enfraquecido, ele está numa posição minoritária. E você tem que ter, então, ou mais interlocutores ou mudar de interlocutor. Será que Juscelino e a Daniela do Vaguinho e esse pessoal do União Brasil, de fato, eles foram colocados ali pela Alcolumbre, que nem do União Brasil é? Vejam, que maluquice. Então, tem aí uma situação que precisa ser resolvida. O que o Alcolumbre está entregando? O Alcolumbre impediu o Renan de estar na CPI. Falou: se você for, a gente te derrota. Você não vai ser presidente da CPI. O Renan topava ser presidente da CPI do golpe.
E não foi a voto porque sabia que seria derrotado. Então, tem que resolver esses meio-campo. Objetivamente, política se faz fazendo política. Não adianta querer invadir o Congresso, ocupar o Congresso. Os movimentos sociais podem fazer o que bem entenderem. Mas nessa relação ali dos 513, que é o que cabe ao governo fazer, o jogo está sendo mal feito. O jogo não está legal. Tem problema. E não é porque é fulano, beltrano, não vamos fulanizar isso daí. Tem problemas gerais. Porque também, talvez, quando foi feito lá a montagem do governo no dia 1º de janeiro, não se tinha a exata dimensão que se tem hoje no dia 31 de maio. É assim que é a vida. As coisas andam, a lusitana roda, o mundo gira, amigos, amigas e amigos. E é preciso mudar e ter coragem para mudar. Eu tinha até chapa de Santa Catarina. É preciso ter coragem para mudar. Ou então, como dizia Dilma, o que a vida exige da gente é coragem, né? Citando lá o Guimarães Rosa. Enfim, estamos terminando o primeiro semestre quase. Vai ter que ter reforma ministerial. Não tem jeito. E alguns ministros e ministras precisam ter uma relação mais direta com o Congresso. Não podem fazer o que o nojinho, esses deputados fedidos. São eles que foram eleitos pelo povo. E em muitas questões, esses deputados nojentos, eles têm maioria na sociedade, infelizmente. É com eles que a gente tem que conversar. A gente não tem um país ideal, a gente tem um país do possível. Nesse país do possível, a gente tem que construir o futuro dos nossos filhos e das próximas gerações. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Vai Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.